E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode virar muita coisa de cabeça para baixo, e se a nossa motivação mais profunda não for dinheiro, nem sobrevivência, mas sim algo invisível. Vamos entender a neurobiologia por trás do significado para sacar o que, de fato, move a gente. Bom, vamos começar por aqui. Essa ideia de que somos só umas máquinas de calcular, sempre buscando mais lucro ou só tentando sobreviver, ela está em todo lugar, né? Só que essa visão é super recente na história da humanidade e o pior, ela deixa de fora a parte mais importante de todas. Pensa bem, se o nosso objetivo final fosse só acumular coisas, o sucesso material deveria bastar, deveria nos deixar completos. Mas a gente sabe na prática que não é bem assim. Fica sempre um vazio que dinheiro e status não conseguem preencher. E a razão para isso é que a nossa programação de fábrica é outra. E aqui está o pulo do gato. A nossa necessidade mais fundamental não é de riqueza, é de significado. É esse impulso, essa busca por um propósito maior, que moldou a nossa biologia e a nossa mente desde sempre. Sem entender isso, a história da humanidade simplesmente não fecha. E para provar esse ponto, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. Mas não para o começo da agricultura, não. A gente vai muito mais longe, para a escuridão e para o frio brutal da Era do Gelo, lá para 30 mil anos atrás. Pensem comigo. A vida era uma luta constante por comida e calor. Cada caloria era uma vitória. Então, por que diabos os nossos ancestrais iam se enfiar no fundo de cavernas perigosas, escuras, com pouco oxigênio, só para pintar as paredes? A lógica da pura sobrevivência não explica isso de jeito nenhum. E olha, não era um esforço pequeno, não. Era um trabalho absurdo. Eles tinham que fabricar as próprias tintas, criar tochas improvisadas com gordura de animal e se aventurar por lugares super perigosos e até sufocantes. Com certeza, tinha algo muito importante acontecendo ali. Algo que valia mais do que a segurança imediata. A grande virada nessa história veio de uma pista que os arqueólogos acharam. E ela não era visual. As pinturas não estão em qualquer lugar. Elas estão concentradas justamente nas partes da caverna que têm a melhor acústica. O segredo era o som. Cara, isso muda tudo. Aquelas cavernas não eram galerias de arte, eram templos. Eram lugares sagrados para rituais, onde a música de flautas, o canto e a dança levavam as pessoas a um estado de transe, ativando os circuitos de recompensa e de conexão no cérebro. A arte era só uma parte de uma baita tecnologia espiritual. Na cabeça dessa galera, a caverna não era só um buraco na pedra, era um símbolo poderosíssimo, o útero do planeta, um portal entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos, de onde viam as almas dos animais e das pessoas. Essa crença toda tem um nome: animismo. É, muito provavelmente, a primeira religião da humanidade. É a ideia de que a gente não está separado da natureza, sabe? Nós somos parte de uma grande rede de vida, onde cada ser, vivo ou não, tem uma alma. E o mais maluco é que a ciência de hoje está, de certa forma, confirmando essa intuição milenar. A gente já sabe que as florestas são como um superorganismo, com árvores se comunicando e dividindo nutrientes por uma rede gigante de fungos debaixo da terra. A mãe natureza é um sistema operacional real. Só que isso cria um problema moral gigantesco, né? Se tudo está conectado e tem alma, como é que se justifica a caça? Como tirar a vida de um ser que, no fundo, é como se fosse um parente? O estresse dessa contradição precisava de uma solução. É exatamente aí que entra a mágica do ritual na caverna. Não era só a adoração, era uma tecnologia neurobiológica. Ao pintar o animal e fazer a cerimônia em grupo, eles aliviavam a culpa, fortaleciam os laços sociais liberando ocitocina e, com isso, mantinham o equilíbrio psicológico de toda a tribo. E essa visão de mundo baseada em significado tem umas consequências bem surpreendentes. Pega esse caso. Arqueólogos acharam o esqueleto de um anão que viveu 12 mil anos atrás. Numa sociedade focada em sobrevivência, onde caçar é tudo, essa pessoa, pela lógica do cada um por si, seria um peso morto, certo? Só que a análise dos ossos dele mostrou uma coisa que simplesmente não bate com a lógica econômica. Ele comia tão bem quanto os melhores caçadores e ainda teve um funeral super elaborado. Era óbvio que ele tinha um valor imenso. A pergunta é, por quê? A resposta é que o valor dele não estava no que ele produzia, mas no que ele representava. Num mundo que buscava se conectar com o invisível, ser diferente não era uma deficiência, era um sinal. Um sinal de que a pessoa era tocada pelo divino. Ele era o xamã, a ponte entre a comunidade e o sagrado. Isso tem tudo a ver com uma ideia genial do filósofo Immanuel Kant. Ele dizia que a gente não vê o mundo como ele realmente é. A gente vê o mundo do jeito que a nossa mente constrói ele.
O xamã era o arquiteto dessa construção, o guia para uma realidade que os outros não conseguiam enxergar. O que nos leva para a grande sacada. A religião foi, na verdade, a primeira grande tecnologia social da humanidade. Uma ferramenta para sincronizar os cérebros. Foi ela que permitiu que um grupo de pessoas concordasse em viver dentro da mesma alucinação, ou seja, a mesma história, as mesmas regras, os mesmos valores. O sociólogo Emile Durkheim entendeu isso perfeitamente. Pensa bem, uma sociedade não é só um monte de gente junta. Ela só existe porque a gente compartilha um conjunto de crenças sagradas que nos unem e que despertam na gente um sentimento de pertencimento. Sem essa cola, tudo desmorona. E hoje em dia, bom, a nossa necessidade fundamental não sumiu. Ela só trocou de roupa. A gente trocou o santuário da caverna pelo escritório, o ritual da caça pela pressão do prazo de entrega e o portal da pintura pela tela brilhante do computador. A gente busca a mesma dopamina do sucesso e a mesma ocitocina de fazer parte de uma equipe, só que, muitas vezes, sem aquele significado profundo. A busca continua, implacável. Então, no fim das contas, a conclusão de toda essa jornada é clara. A história de que somos apenas seres econômicos é uma história incompleta. E ela nos deixa vazios. A nossa verdadeira natureza é a de um animal que anseia por significado, por conexão, por fazer parte de uma história muito maior que nós mesmos. E isso não é um luxo, não é um bônus, é uma necessidade biológica. Do mesmo jeito que o corpo precisa de oxigênio para viver, a mente precisa de um propósito para florescer. É vital. Se essa análise fez sentido, deixe um like para o algoritmo entender que este é um conteúdo de valor e entregar para mais pessoas. Comente com sua opinião e compartilhe com quem precisa ver isso. Obrigado por acompanhar até o final e até a próxima.